Dando continuidade ao nosso vídeo anterior, onde falamos sobre imprecisão e conjuntos difusos, vamos ver agora a lógica difusa e sua aplicação nos processos de inferência do mundo real. Então vamos entrar no domínio da lógica difusa. Vamos lá. Nosso assunto agora é raciocínio baseado em lógica difusa. Então, o que é lógica difusa ou lógica fuzzy? Fuzzy é o termo original em inglês. Em português, ela pode ser traduzida muitas vezes como difusa, como nebulosa, como vaga, também poderia ser imprecisa, mas normalmente as pessoas usam mais o termo lógica nebulosa ou lógica difusa. Então, para evitar qualquer dúvida a respeito, o termo em inglês é fuzzy. Então, vamos ver como é que ela pode nos ajudar. Então, o fato é que a lógica fuzzy ou difusa, ela relativiza, de alguma forma, o valor de verdade da lógica. Esse valor de verdade ele é dado em função de certos graus de pertinência. Então, cada valor de verdade é associado ao grau de pertinência. Isso é o que diferencia a lógica fuzzy da lógica clássica, exatamente a questão do grau de pertinência, uma vez que o grau de pertinência na lógica clássica é 0 ou 1. Além disso, seria a utilização das variáveis linguísticas. Então, dentro de uma expressão de uma proposição em lógica fuzzy, nós frequentemente lançamos mão das variáveis linguísticas. Então, nós temos aqui o que nós vamos chamar de variável linguística. Essa variável linguística que nós vamos ver aqui, nós vamos chamar de variável linguística, nós vamos chamar de velocidade. Então, a velocidade, se nós quisermos falar dela em termos linguísticos, ao invés de dizermos a velocidade é de 10 km por hora, nós dizemos que a velocidade é muito baixa, ou dizemos que a velocidade é baixa, ou muito alta, ou quem sabe alta, ou quem sabe média. Então esses são os valores do domínio da velocidade, da variável velocidade. Então nós expressamos a variável em termos linguísticos. E aí, daí de ver o nome de variável linguística. Bom, daí, formalmente, nós dizemos que uma variável linguística ela é definida em termos de 5 fatores. Primeiro, seu nome, o nome da variável. Depois, o conjunto dos valores linguísticos de x. Depois, o universo do discurso, que define esses valores linguísticos. Uma regra sintática de como definir os valores de x. E uma regra semântica para associar cada valor ao seu significado. Então, esses são os elementos que compõem uma variável linguística. A variável linguística, via de regra, ela é expressa em termos de partições difusas, o que nós chamamos de partições difusas. O que é a partição? É o gráfico mostrando os valores de pertinência ou as funções de pertinência de cada um dos seus valores linguísticos. Então, nós teríamos aqui, por exemplo, a variável temperatura. Nós pudermos representar assim. A variável temperatura, ela pode ser expressa em termos de muito baixo, como nós já vimos, de baixa, agradável, alta ou muito alta. Cada um desses termos aqui tem uma função de pertinência. Existe uma função para muito alta, aqui, uma função para baixa, que é o azul, uma função para agradável, uma função para alta e uma função para muito alta. Quando você coloca todas juntas dentro de um gráfico, cujo eixo x é o seu universo de discurso, e o eixo y são os graus de pertinência, então você tem aí o que nós chamamos de uma partição difusa.
Então, esse aqui seria a partição difusa para temperatura. Bom, então como é que eu posso trabalhar com inferência? Né? Como é que eu posso fazer um processo de inferência, que é o que nós procuramos em IA? Então, o processo de inferência, né? Ou seja, a inferência, nós chamamos aqui de inferência difusa. Uma das formas de fazer inferência difusa é criando regras de produção que usem valores difusos. Por exemplo, nós sabemos que existem regras de produção, nós já vimos ao longo desse curso muitas aplicações de regra de produção, mas só repetindo, ela basicamente diz que existe uma condição antecedente que nos leva a uma condição consequente. Então, A leva a B. Nós diríamos que isso pode ser expresso na forma de uma regra, mas pode ser simplesmente uma tabela dizendo que, caso eu tenha A, eu terei B também. Então, A leva a B. Então, essa será a chamada regra de produção. Essas regras de produção podem ser usadas em controle, né? Em controle de sistemas, quaisquer sistemas dinâmicos, quaisquer. Então, nós temos aí um antecedente, seria o estado do processo. Na verdade, é a mesma coisa, né? Então, o estado do processo é o meu antecedente. A ação de controle é o meu consequente. Então, se ocorre uma certa situação no processo, se nós temos um certo estado no processo, então é necessário, né, algum tipo de ação de controle. Então, a ação de controle é resultado do estado do processo. E a ligação entre 1 e 8 é feita através de uma regra de controle, nesse caso, ou se for simplesmente o processo de raciocínio, é feito através de uma regra de produção. Exemplo, para a regra de controle. Se a temperatura é fria e a pressão é alta, obviamente que os antecedentes podem ser disjuntos, conjuntos, podem ser uma expressão lógica. Cada antecedente, os antecedentes e consequentes são expressões lógicas. Então, isso aqui é um antecedente, é uma preposição que serve como antecedente. Ou seja, uma proposição que serve como antecedente. Então, se a temperatura é fria e a pressão é alta, por exemplo, então a ação da válvula é positiva média. Esse aqui, temperatura fria e pressão alta, é o antecedente, e esse aqui seria a ação da válvula, deve ser positiva média, seria o consequente. Então, com esses mecanismos e com a definição de as partições difusas das variáveis linguísticas, nós podemos criar processos de inferências, são chamados processos de inferência difusos, né? Então, como é que funcionaria um sistema de controle difuso? Esse sistema de controle difuso aqui nós estamos ilustrando bem, porque falando bem de controle, porque é uma das maiores aplicações, mas isso aqui representa o processo de raciocínio difuso, que é a mesma coisa. Então, no processo de raciocínio difuso, nós temos uma entrada de dados. O que é a entrada de dados? A entrada de dados é a captura do meio exterior de informações através de sensores. Então, os sensores nos dão dados para de entrada. Esses dados de entrada são normalmente na forma, diríamos assim, tem uma tendência a ser na forma CRISP, né? Ou seja, é um número qualquer que entra, né? É um valor, é um dado, é um número, né? Esse CRISP, esse valor CRISP, se chamar assim, ele não pode ser colocado diretamente para avaliação pelas regras de produção ou pelas regras de controle. Então, nós temos que fazer um processo chamado de fuzzificação. Então, fuzzificação nada mais é do que pegar os dados fuzzy e transformá-los em dados CRISP, perdão. Então, fuzzificação é pegar os dados CRISP, né? O dado CRISP entra no processo, e transformá-los em dados difusos. Transformar dados CRISP em dados difusos significa, basicamente, calcular os graus de pertinência associados a cada uma das variáveis e aos seus valores linguísticos. Então, nós temos as variáveis, os valores linguísticos e seus graus de pertinência. É isso que nós vamos ter no final desse primeiro processo, chamado de fuzzificação. Aqui a tradução ficou fuzzificação, porque no termo original em inglês seria fuzzification. Então, usamos praticamente a mesma expressão. Bom, depois que para fazer essa fuzzificação, obviamente é necessário que eu saiba as funções de pertinência. Então, essas funções, né, são necessárias para que eu possa realizar o processo de fuzzificação. Então, dado que eu tenho a situação inicial, o estado inicial, na forma difusa que sai aqui
desse processo. Então eu tenho aqui, se eu tinha aqui os dados iniciais, o estado inicial, que eu vou chamar aqui de E0, né? Que eram os dados iniciais para entrar no processo. Aqui eu vou ter o E1 aqui, que seria o mesmo estado inicial, só que dessa feita ele vai estar falsificado. Então o E1 é um estado falsificado. Depois disso, que eu tenho esses dados de entrada falsificado, um estado conhecido, eu aplico as regras. Regras essas que eu já conheço, que eu já sei. E essa aplicação das regras ocorre exatamente no processo de avaliação das regras. Essas regras são avaliadas. Avaliadas e produzem uma saída. Então essa aqui é a saída das regras. Essas regras, saída das regras significa eu sair um estado, vamos chamar aqui de E2, que é nada mais do que um conjunto de variáveis com seus valores linguísticos e suas funções de pertinência. Então, E1, E0, E1 e E2 são, praticamente, E1 é a entrada discreta, o crisp, diríamos assim, a entrada crisp, pode ser contínua, discreta, não importa. O E1 é essa mesma entrada E0, já fuzzy. O E2 seria a saída da avaliação, o mecanismo de avaliação, que é também fuzzy. Então, o E2 também é fuzzy, né? Fuzzy. E depois que o E2 sai, esses dados que saem devem ser aplicados sobre o sistema mecânico, eletrônico, seja o que for. Então isso tem que ser aplicado pelo sistema, tem que ser transformado em valores a serem fornecidos ao atuador. Então esse é o processo final, um processo chamado de defusificação. Então a defusificação aqui é o processo de transformar o E2, que é o estado das regras depois da avaliação, em um E3, que é a minha saída. Então esse E3 aqui vai ser fornecido ao atuador, que vai agir no sistema de controle, ou a pessoa que está solicitando o processo de inferência difusa. Então esse processo segue esses passos: entrada crisp, fusificação, avaliação, saída fuzzy e defusificação e saída crisp de novo. Então sai do crisp e entra crisp no sistema. Bom, então nós temos aí um resumo dos processos de raciocínio difuso, que pode ser processo de controle também. Então, processos de raciocínio e controle são equivalentes, né? Tudo é, de alguma forma, raciocínio. Então, seja aqui, para a gente começar a entrar um pouco mais em detalhes, seja a questão da partição difusa. O que significa fusificar? Então, agora nós vamos entrar na questão da fusificação. O que significa o termo fusificar realmente? O termo fusificar significa transformar uma variável crisp numa variável difusa, ou um valor de variável crisp em um valor de variável difusa. Então, nós temos aqui, por exemplo, o eixo X, a temperatura. Um exemplo de temperatura, por exemplo, em graus Fahrenheit, seria de 50 a 80, o universo de discurso. O universo de discurso 50 a 80, mas pode ser de 100 a 300 aqui. Você escolhe aqui quanto você queira. Bom, mas o fato é que eu tenho um valor qualquer e eu quero transformar esse valor num valor difuso. Então imagine que eu tenho o valor 63, esse valor que eu tenho aqui agora. Então eu tenho o valor 63 e quero transformar isso, 63 graus Fahrenheit, em um valor difuso. Bom, quando eu entro aqui no meu gráfico, se eu subir aqui uma reta, eu vou tocar essa curva, e essa curva especificamente é a função de pertinência para o valor morna da água, né? Então essa aqui é exatamente a morna, né? Então eu toco a curva da norma nesse ponto aqui. Esse ponto aqui dá um valor aproximado aqui 0,3,
Estou em 0,3, vamos colocar aqui 0,3, 0,3, que o valor já está aqui. 0,3. Então eu digo que o meu Fahrenheit 63, ele é 0,3 morno. Ele é morno 0,3. Ele é morno 0,3. E se eu subir aqui, eu vou tocar também a curva verde, que é a curva do fresco, né? Temos aqui o fresco. Tá, aqui do aqui no amarelo. Então o fresco está aqui 0,7. Então ele é fresco 0,7. Bom, então eu tenho morno 0,3 e fresco 0,7. Então esses aqui são os valores difusos para os meus 60, na realidade, para os meus 63 graus Fahrenheit. Então fusificar uma variável nada mais é do que calcular os graus de pertinência às partições linguísticas. Agora você pode dizer assim, considerando que tudo pertence a tudo, qual é o grau de pertinência da variável 63 aos outros elementos, aos outros valores da partição? Não, ela não tocou o eixo do quente, do quente, por exemplo, em valor nenhum. Aliás, o eixo do quente está aqui. Ela não tocou o eixo do quente, que é esse aqui, em momento algum, nem tocou o eixo do frio. E, portanto, o grau de pertinência para frio ou para quente é 0. Então, morno 0,3, fresco 0,7, frio 0 e quente 0. Então, esses são os graus de pertinência da variável do valor 63 para a variável temperatura. E agora as regras. O que é que eu tenho que fazer em termos de regras? Regras eu tenho que aplicar regras, né? Eu tenho que aplicar. Então, uma das regras seria, por exemplo, se a temperatura é alta, considerando um sistema de controle de vazão, sei lá, chuveiro elétrico, imagina chuveiro elétrico. Então, se a temperatura está alta demais da água, está queimando as suas costas, você coloca a vazão para mais alta. Aumentando a vazão da água que sai do chuveiro, você baixa a temperatura da água e você pode tomar banho sem problema. Mas se a temperatura é baixa, está muito frio, então você pode deixar uma vazão baixa, né? Você baixa a vazão para aumentar a temperatura. Se a temperatura está estável, está do jeito que você gosta, então você diz que a vazão está normal. Você deixa a vazão lá para não mudar. Então nós estamos transformando uma variável em outra, né? E aí o processo de inferência é transformar uma informação em outra. O processo de inferência é sempre transformar uma informação em outra. É a informação de entrada é temperatura, e a informação de saída, a informação de saída é a vazão. Bom, então como é que eu avalio as regras? Bom, as regras, elas saem, nós temos uma regra de entrada, por exemplo, A e B, e uma variável de saída, uma proposição de entrada, uma proposição de saída. O Z aqui representa a minha saída, em que pode ter valores x, y, z, né? Assim por diante. Z é a minha variável de saída. A questão é, cada uma dessas entradas representa um valor de uma variável. Cada uma dessas entradas possui um termo e um grau de pertinência. Os valores da saída têm um termo também, um grau de pertinência. Como é que eu vou transformar os graus de pertinência das entradas em graus de pertinência da saída? Então essa é a questão. Vou transformar graus de pertinência dos valores de entrada em graus de pertinência dos valores de saída. Porque a variável, os valores das variáveis é fácil, é uma tabela simples. Se a variável aqui é A e aqui é B, então aqui o Z aqui vai ser o X, por exemplo. Se aqui é C, aqui é D, o Z aqui vai ser o Y. Agora, quais os valores de pertinência de X e Y eu vou ter dado que eu tenha valores para A, para B, para C, para D. Bom, aí vem a história.
aí você entra na questão que a gente já viu no vídeo passado dos conjuntos difusos. Se nós temos aqui uma conjunção A e B, né, então trata-se de uma interseção. Se é uma interseção, o valor ou a força dessa regra aqui será de uma interseção, ou seja, o operador que vai ser usado aqui é o operador de interseção, que garante que o valor de saída do grau de pertinência será o mínimo dos valores dados. Então, se nós temos um valor de A, MIA, e um valor de B, MIB, então o valor da saída para a saída da variável Z vai ser o mínimo de A e B. Se nós temos também valor de C e D qualquer, então os valores de saída, ou o grau de pertinência para a variável C com o valor Y, será o mínimo de Y e D, dado que tudo aqui é interseção. Se fosse a uma disjunção, então seria uma união e os valores seriam máximo de A e B. Então essa primeira questão aqui está resolvida. Você calcula um grau de saída, que é a chamada força de saída da regra. Nós usamos a palavra força de R1 e a força de saída da regra R2. Ora, mas se nós tivermos múltiplas saídas para a mesma variável, então nós temos múltiplas saídas de valores para a mesma variável, no caso Z, um valor x para Z, um valor y para Z, então nós temos que escolher qual é, ou se nós temos o mesmo valor x e x para Z, por exemplo, nós temos com valor de pertinência diferente por causa das regras, nós temos que escolher um grau de pertinência para a saída. Se o grau de pertinência for único, não tem problema nenhum, a gente mantém. Se não, a gente usa o max ou mínimo, dependendo. No caso, se forem de regras separadas, então trata-se de uma disjunção. Então, tipicamente, a saída é max. Então, nós temos aqui max da força de R1 ou da força de R2, ou ainda, nós podemos dizer assim, o Z será o max do mínimo de A e B e do mínimo de C e D. Então, se aqui tiver uma operação disjuntiva ou conjuntiva, isso também pode alterar aqui nessa expressão. Mas se nós tivermos várias saídas, por exemplo, para a mesma variável em regras diferentes, aí aplica-se o operador max. Então, essa é a forma de avaliar as regras, a forma de avaliar a saída. Então, nós vamos ver que a lógica fuzzy, ela não só torna a coisa executável do ponto de vista de imprecisão, mas ela simplifica o sistema de controle. Porque, ao contrário, se você não usar as regras da lógica fuzzy, você vai usar um sistema de equações. Um sistema de equações que, para quem estuda controle, já sabe que esse sistema de equações nem sempre é muito simples de resolver. Então, você tem um sistema de equações diferenciais, por exemplo, e você vai calcular a saída em função das diversas entradas, e a coisa pode complicar. Aqui a saída não é calculada em função das entradas, e sim em função das entradas, mas com a aplicação de regras ao invés de equações. Essas regras são baseadas em raciocínio difuso, o que simplifica o processo e torna a coisa mais simples de ser feita do que as conjunto de equações de controle. Bom, então, faltou agora então, a gente vê o último passo do processo, que é o passo de defusificação. A defusificação nada mais é do que transformar a saída em um valor real, numérico, por exemplo. E isso é feito desfusificando as variáveis que nós temos. Como é que eu faço isso? Bom, se você observar, as partições difusas das variáveis de saída são algo como essa figura aqui. Por exemplo, a vazão. Imagine que a vazão eu tenha dois valores linguísticos. A vazão baixa, por exemplo. Eu tenho aqui a vazão baixa e a vazão estável, que se refere a essa partição, a esse desenho da função de pertinência, e a vazão baixa se refere a esse desenho da função de pertinência. Então, eles conjuntamente formam a partição da variável vazão. Bom, então eu tenho uma saída que diz o seguinte, que minha vazão vai ser baixa com 0,8, é o grau de pertinência do baixo, e a minha vazão vai sair com 0,4, com relação à pertinência do estável. Bom, aí eu sei o seguinte, se é 0,8 para baixo e é 0,4 para estável, eu vou dar mais importância ao baixo do que ao estável. Então eu tenho que ter um peso maior para isso do que para isso. É óbvio, claro. Mas como é que eu obtenho esse peso? Bom, se eu atravessar a minha função de pertinência, o gráfico dela, pela força de saída,
eu vou ter uma área aqui no gráfico. A mesma coisa acontece quando eu passo o valor de pertinência pela saída dela, que é o valor estável. Eu vou ter uma área no gráfico. Observamos aqui que, como o valor desse é maior, a tendência é que essa área aqui fosse realmente ocupasse um espaço maior. Isso, obviamente, depende um pouco dessa função em si, como é que ela é definida. Mas quando um recebe maior grau de pertinência, então ele tem uma tendência natural que a sua área seja maior. Então, com isso, nós temos que dar um certo privilégio ao baixo. Mas que valor? Já que nós teríamos vários valores para o 0,8 aqui. Nós teríamos esse valor aqui. Se nós pegássemos esse valor aqui, por exemplo, seria um valor de vazão. Seríamos por 10 aqui, ou 5. Seria um valor que dá esse grau de pertinência 0,8. Mas nós temos outro ponto aqui também que tem esse mesmo valor. Valor aqui diferente também. Para essa variável azul, nós teríamos outro ponto aqui e outro ponto aqui. Então nós temos pontos diferentes. Qual que a gente escolhe? Bom, qual que a gente vai usar? Porque nós teríamos aqui a possibilidade de ser esse, 10. Ser esse aqui, sei lá, imagine que fosse 40. Ser esse aqui, do azul, imagine que fosse 50, o próprio 50. E outro aqui que fosse 80, sei lá. A variedade é praticamente toda, está cobrindo quase que todo o universo de escopo, todos os valores dos valores X. Como é que eu calculo um valor único? Aí fica muito ao seu critério, aquele que projetou o sistema de controle. Um dos métodos mais utilizados para transformar esse conjunto de dados de saída em um número só, porque veja só, a gente vai obter um único valor, um único número a partir de todos os dados de saída. Então, se saiu vazão baixa com 0,8 e vazão estável com 0,4, isso não quer dizer nada para mim. Isso quer dizer qual é o giro, quantos graus eu tenho que dar no registro de vazão. Ou, simplesmente, escolher qual é o nível de vazão que eu vou deixar sair de saída. Se é 10 metros por segundo, se é 20 metros cúbicos por segundo, se é 30, se é 40, se é 50. Eu tenho que ter um único valor, que é esse valor que eu vou aplicar para esse caso aqui. Então, uma das formas de fazer isso, transformar todos esses dados num único número de saída, é utilizando um método chamado de o centro estático, o centro de massa, o centro de gravidade. Vocês podem falar assim, né, como você queira. Então, se nós pegarmos aquele conjunto das duas áreas, no vídeo passado, o conjunto dessas duas áreas forma essa cobertura aqui, né? Forma esse desenho conjunto aqui. Qual o valor que eu vou sair? Um dos valores que eu posso sair é exatamente o centro dessa área, o centro de estático. Por que ele chama às vezes centro de massa ou centro de gravidade? Porque se você pegar uma figura geométrica, um sólido de largura constante, e com essa figura aqui, se você colocar ele de cabeça para baixo e segurar nesse ponto aqui específico, você vai conseguir equilibrar no espaço. Porque o centro de gravidade dele gira em torno desse ponto. Então esse seria o centro de gravidade, mas também seria o centro de massa, onde toda a massa do objeto se distribui em torno desse ponto. É chamado às vezes de centro estático, porque toda a área também se distribui em torno desse ponto. Então você escolhe o nome que você vai dar, mas é também chamado de centroide. Então o método do centroide é o cálculo desse ponto aqui, desse centro. Então esse ponto e esse centro aqui, da formação das duas áreas, muitas vezes é o valor a ser utilizado como saída CRISP. Então qual seria o valor? Qual seria o valor? Então nós precisaríamos calcular esse ponto aqui. Aí você pode fazer uma pergunta, mas por que esse ponto? Os autores que criaram essa teoria acharam bem interessante usar esse ponto, mas não é o único. Você pode usar o primeiro ponto, a média dos pontos de máximo, as médias dos máximos, o primeiro máximo e assim por diante. Existem vários valores que você pode utilizar e a literatura está cheia de exemplos. Porém, eles descobriram que esse ponto seria bem eficiente para a grande maioria dos casos de sistemas de controle difuso. Esse ponto é bastante eficiente. Bom, como é que eu calculo esse ponto? Esse ponto, ele é um centro de massa. Se você pegar cada massazinha específica e multiplicar pelo momento, fizer um momento estático, o momento da área vezes a distância da área até um certo ponto qualquer, por exemplo, hoje de referência y. Se você dividir essa soma das áreas vezes o x, que é a distância até o eixo y, dividir pela soma das áreas, das áreas pequenas, áreas diferenciais, você vai ter esse x.
com funções contínuas ou com valores discretos, somatório de x e AI dividido por somatório de AI. Então esse método centroide, usando uma dessas fórmulas aqui, pode ser bastante razoável. Mas, como eu falei, existem outros métodos, por exemplo, a média dos máximos. Então você pode pegar os valores máximos de todos os pontos que a tua curva cobre, fazer uma média delas, e aí você vai encontrar a média dos valores máximos da curva e pode usar ele. O importante para você é que dentro do processo de fusificação e defusificação, o seu sistema funcione. Então, se ele está dando respostas, você equilibra os valores do sistema, das variáveis da partição difusa, dos valores difusos das suas variáveis, e você consegue dar saídas que o sistema funcione, então você está funcionando corretamente, então está correto, e é um sistema que foi criado de forma empírica para dar sucesso naquilo que ele está fazendo. Então é isso aí. E como é que eu calculo o centroide? Então aqui tem um exemplo bem interessante, simples, né? Deixa eu diminuir aqui o tamanho. Temos aqui um exemplo simples do centroide. Então uma figura qualquer aqui, ó, temos essa figura dividida em várias outras figuras. A figura seria completa. Seria essa figura aqui, né? Seria cobrindo tudo isso aqui. E pode ser dividida em outros tipos de figuras conhecidas. Por quê? Porque as figuras conhecidas eu vou usar para calcular o centroide, porque as figuras conhecidas eu sei qual é a fórmula do centroide. Então eu pego essa figura, divido em várias outras figuras e somo, calculo o centroide de cada uma dessas figuras que eu conheço, aqui ou aqui, por exemplo, dependendo, eu divido como eu queira, e aqui, e faço aquele somatório para calcular o resultado final. Vamos ver então como é que seria. Então seria, imagina aqui então, aquela figura, eu dividi em 4 pedaços aqui, parte 1, parte 2 que é um triângulo, parte 3 que é um quadrado, parte 4 que é outro triângulo. Então eu calculo a distância do eixo Y aqui ao x1, ao x2. x1 é o centro de gravidade, centro de massa do trapézio. O x2 é o centro de gravidade, de massa, o centroide, vamos chamar assim, da figura 2. O x3 seria o centroide da figura 3. O x4 seria o centroide da figura 4. Então eu tenho aqui o x1, como isso aqui é um trapézio, né? Então o x1 de um trapézio é metade. Ele está distanciado do eixo Y aqui pela metade. É a mesma coisa para o quadrado, para o losango, todas as figuras que tem como base um retângulo, tem essa distância aqui como sendo a metade. Então, pronto, o centro aqui mais ou menos na metade. Não seria o mesmo na altura, né? Não seria o mesmo. Mas na horizontal seria o mesmo. Na altura ele seria um pouco para baixo em relação ao seu centro geométrico, né? Por causa dessa área que se reduz para cima. Mas como a gente está calculando em relação ao eixo Y, então é em direção X, então aqui vai ser metade. Então o x1 será exatamente 3 meios. Né? O x1 será 3 meios, que é metade disso aqui. Metade é 3 meios. Aqui o x2 será um retângulo. Você pode demonstrar, usando aquela fórmula integral, que em um triângulo retângulo, a distância do centro de centroide para o cateto, o próximo cateto adjacente, aqui, vamos dizer assim, a altura, né? A distância para a altura, se isso fosse um triângulo isósceles, né? A distância do 2 para essa linha aqui é 1/3 para triângulo retângulos. Então é fácil calcular o x2. x2 vai ser 5, que é essa distância aqui, menos 1/3 dos 5 menos 3. Então nós temos que o x2 vai ser 5 menos 1/3, que é 5. A 1/3 de 5 menos 3, que é essa distância daqui para cá, mais o 3. Então, ou então 5 menos
1 terço de 5 menos 3, porque é a distância total aqui, ó. Vamos pegar aqui a distância até o 5. A distância até o 5 seria aqui 5, menos essa distância pequenininha aqui, que é 1 terço de 5 menos 3, que é 1 terço de 2. Então, 1 terço de 5 menos 3, menos 5 dá 4,3, que é essa distância daqui para cá. Então, nós temos o primeiro é 1,5, o segundo é 4,3, o terceiro vai ser na metade entre 5 e 11. Então, é 5 mais 11 sobre 2, que dá 8. Então, essa aqui é fácil. Esse aqui nós temos aquele mesmo problema do 1 terço aqui. Então, vai ser 1 terço dessa base aqui. Daqui para cá vai ser 1 terço de quem? De 15 menos 11. Então, 1 terço de 15 menos 11 mais 11, que dá 11 mais 1 terço de 15 menos 11, que dá 12. 12,33. As áreas. Área 1 é um trapézio, base mais altura sobre 2 vezes a altura. Aqui tem uma coisa legal, que a altura é sempre 1 nesse caso aqui, até aqui. Pelo menos aqui não é, mas as outras são altura 1. Então, 1 aqui quase que não necessita. Nós temos aqui 3 mais 1,5 dividido por 2, dá 2,25. A área 2, base vezes altura sobre 2, 2 vezes 1 sobre 2, dá 1 também. A área 3, base vezes altura, que é 6 vezes 1. A área 4, base vezes altura sobre 2, que dá 4 vezes 0,8 sobre 2, que é 1,6. Então nós temos todos os x e todas as áreas. Se temos todos os x e todas as áreas, podemos agora calcular o centroide. Então o centroide nada mais é do que x1a1 mais x2a2 mais x3a3 mais x4a4 dividido por a1 mais a2 mais a3 mais a4. Então 1,5 vezes 2,25 mais 4,3 vezes 1 mais 8 vezes 6 mais 12 vezes 1,6 dividido por 2,5 mais 1 mais 6 mais 1,6, que dá isso aqui, 6,25. Então, o cálculo do centroide. Isso aqui é só para ilustrar como é que é feito o cálculo do centroide. Sem grandes problemas. Então, vamos em frente. Bom, então vamos ver um ciclo completo tirado da literatura. A literatura em lógica difusa tem esses exemplos. Esse aí é um dos exemplos que a gente encontra por lá. Então, vamos só ver esse exemplo para a gente finalizar a compreensão de como podemos tratar a imprecisão na inteligência artificial. Então imagine que você vai para um restaurante e você tem que determinar qual é a gorjeta a ser dada no restaurante. Bom, obviamente que a gorjeta ela vai ser dada em função de duas coisas, né? A qualidade da comida, se você gostou da comida, e do atendimento. Então são esses dois fatores que vão afetar a sua gorjeta. Então as regras são basicamente óbvias, né, automáticas. Então nós temos aqui a regra 1. Se o atendimento é ruim, ou a qualidade da comida é ruim, então é claro que a gorjeta é baixa. Porém, se o atendimento é bom, pelo menos o atendimento, né, a gorjeta é média. Então, se o atendimento é bom, e aqui há uma certa exclusão com a qualidade da comida é ruim, porque se a qualidade da comida é ruim, eles entram na primeira regra, né? Então, aqui, se o atendimento for pelo menos bom, independente de qualquer coisa, você dá uma gorjeta média, porque pelo menos o garçom se esforçou, né? Ele fez o esforço dele, embora a comida tenha sido lá não muito boa. E, no último caso, o atendimento é excelente. A qualidade da comida é excelente. Ora, então, eu estou feliz. Vou estimular esse pessoal aqui a continuar desse jeito e, portanto, vou dar uma gorjeta alta. Então, a sua gorjeta alta é um estímulo para que as coisas continuem como estão. Ou seja, qualidade e quantidade boa. Agora, como é que a gente trabalha com isso? Então, vamos aqui fazer a fosificação dessas variáveis, né? Primeira coisa. Então, aqui nós temos os exemplos que são dados lá na literatura. Nós temos aqui o exemplo para atendimento, então aqui é a partição difusa para atendimento. Então nós temos aqui isso. O atendimento ele é ruim nessa curva aqui, até aqui ao meio.
ele é excelente nessa outra curva aqui, ele é bom com essa curva completa aqui. Então, colocou aqui as curvas contínuas. Por que ele colocou assim? Porque ele quis, né? Basicamente, a pessoa que fez isso aqui achou que era bom definir atendimento dessa forma. Qualidade da comida. A qualidade da comida foi definida de uma outra forma. Essas funções aqui. Ruim para esse valor e excelente para esse outro valor, esses outros valores aqui. Para todos os eixos X, sempre é números de 0 a 10. Então, 0 a 10 se reflete em atendimento, qualidade da comida e gorjeta. Para a gorjeta, nós temos aqui 3 funções triangulares. Para a gorjeta também, o universo de discurso aqui varia, porque a gorjeta é um valor que você pode dar em reais ou em dólares, no caso 10, 20, 30 reais, ou 10, 20, 30 dólares, seja lá onde você esteja, né? Então a gorjeta ela é dinheiro, né? Então 10, 20, 30 é isso. A gorjeta 30 é uma gorjeta alta, 20, 10 gorjetas médias, 10 gorjetas baixas. Aqui você tem notas de 1 a 10. 10 pode ser representado como uma nota. Dou uma nota de 0 a 10 no atendimento. Uma parte desse 10 vai ser a nota excelente. A nota 0 vai ser a nota ruim. Todos eles com seus graus de pertinência. Também para a qualidade da comida. Então esses dois aqui são notas. E esse aqui é um valor em dinheiro. Bom, então como é que eu faço agora? Eu tenho as minhas partições para as variáveis gorjeta, qualidade da comida e atendimento. E tenho as minhas regras FOSI, né, que são essas regras que a gente já viu aqui agora. Então só resta fazer o processo. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente viu, é fusificar a entrada. Então vamos aqui fusificar a nossa entrada. Então, a primeira coisa, imagine que você foi ao restaurante com os amigos e pediu para cada um deles dar uma nota. Eles deram no atendimento, uma nota para o atendimento e uma nota para a qualidade da comida. Então imagine que a nota do atendimento foi 7,5. Nós temos aqui, o atendimento foi 7,5, foi a média das notas que as pessoas, os seus amigos, deram para aquele restaurante. A qualidade da comida, eles deram 8. Então a qualidade estava um pouco melhor do que a nota dada ao atendimento. Bom, com isso você entra naqueles gráficos que nós vimos no slide passado, que estão reproduzidos aqui na vertical. Então, com 7,5 numa escala de 0 a 10, eu vou tocar aqui o eixo do excelente em aproximadamente 0,4. Com 7,5 no atendimento, no valor linguístico bom, eu vou ter aqui um valor 0,3. E não vou tocar o ruim. Então, o grau de pertinência para ruim é 0. O grau de pertinência para bom é 0,3. E o grau de pertinência para excelente é 0,4. Agora a qualidade da comida. A qualidade da comida, eu tenho 8. 8, eu toco aqui o curvo do excelente com 0,7. Muito bom. Mas eu não toco o ruim. Então o ruim é 0. Então eu já tenho todos os graus de pertinência das entradas e todas as partições definidas. Todos os valores linguísticos definidos com seus graus de pertinência. Me resta então agora somente aplicar as regras. Então a regra diz o seguinte: se a qualidade da comida é ruim, vamos voltar aqui, se o atendimento é ruim ou a qualidade da comida, ou, né, tem um ou aqui, qualidade é ruim. Então vamos ver aqui esse primeiro caso, a regra 1. Regra 1 diz que atendimento ruim e qualidade ruim, um ou outro. Então nós teremos o máximo de atendimento ruim e qualidade da comida ruim. Mas vocês podem ter observado que o atendimento foi ruim com 0 e a qualidade da comida foi ruim também com 0. Então é o máximo de 0, 0 a 0. Então a R1 vai ter minha saída, minha força de saída 0. Bom, a R2 diz o seguinte: o atendimento é bom. Então basta que o atendimento seja bom. O atendimento foi bom com grau 0,3. Então a saída do atendimento bom do R2 é 0,3. Bom, e a minha regra 3, se o atendimento é excelente ou a qualidade da comida é excelente. Então eu tenho aqui o máximo, que é uma disjunção, e os valores. Os valores 0,4 e 0,7. Então máximo entre 0,4 e 0,7. Então eu tenho aqui
máximo em 0,407, que dá o valor 0,7. Então nós temos a saída da regra 1, 0, saída da regra 2, 0,3, saída da regra 3, 0,7. Mas para que valores? Agora nós vamos por consequente da regra. Consequente da regra é a qualidade, é a gorjeta. Então a gorjeta 1 é baixa, 2 é média e 3 é alta. Então ela vai ser baixa com 0, média com 0,3 e alta com 0,7. É isso? Alta com 0,7, média, baixa, média e alta. Então baixa com 0, média com 0,3 e alta com 0,7. Qual é a variável? Qual é a partição difusa de gorjeta? Nós vimos também, né? Gorjeta está aqui. Então está aqui a relação da gorjeta. Então nós vamos lá em gorjeta e pegamos os valores. Nós observamos que o grau de pertinência para a gorjeta é baixa, é 0. Então esse valor aqui foi 0, não nos interessa. Isso aqui não caiu, não entrou no nosso cálculo. Agora, para a média, foi 0,3. Então, nós passando na curva da média, nós vamos encontrar isso aqui. E para alto, nós tivemos 0,7. Então, passando aqui no alto, 0,7. Passamos aqui. Então, se nós unirmos esses dois gráficos, nós vamos ter esse desenho aqui. A gorjeta vai ser algo entre 10 e 30. Né? Então, qual desses valores escolher? Né? Se eu vou dar uma gorjeta de 10 ou uma gorjeta de 20 ou de 30, depende do método. Se eu fizesse o médio dos máximos, eu pegaria, por exemplo, a média disso aqui, de 15 aqui, por exemplo. Eu podia pegar a média entre 15 e a média entre 25. Eu podia pegar a média entre 15 e 25. Mas, como nós vimos uma forma de calcular isso muito tranquilamente é calculando o centroide, que ia dar um valor mais ou menos aqui. Vamos ver aqui. Centroide. Esse centroide aqui, ó. Então esse centroide aqui, nós temos essas figuras geométricas que são conhecidas, nós podemos calcular o centroide facilmente, que nós veríamos que é algo em torno de 24, 23, 24 reais. Então isso seria a gorjeta a ser dada depois de um processo de inferência difuso. É isso então, foi assim que nós vimos como a partir de regras difusas, a partir de definições difusas, nós podemos calcular, ou fazer um processo de raciocínio de inferência no mundo real. Então, é assim também que muitos sistemas de controle funcionam. Procure na internet sobre aplicações disso, inúmeras. Por exemplo, no Japão, nos anos 90, 80, 90, foi muito aplicado, até para sistemas de controle de chegada de trens, por exemplo, em estações, sistemas de controle de ar-condicionado. Até hoje talvez ainda se encontre ar-condicionados aí que tem um sistema de controle difuso. Os trens, por exemplo, a questão do onde ele vai parar, ele tem que parar justinho na plataforma para as pessoas poderem entrar nas entradas. Então isso tem que muito bem controlados para conseguir parar no lugar certo. Então, os sistemas de ar-condicionado, por exemplo, economizam energia ao invés de ficar ligando e desligando quando atinge certa temperatura, eles ficam funcionando de forma variável, de forma a compensar o aumento de temperatura da sala ou dos ambientes que eles estão monitorando. Então existem inúmeras, dezenas de aplicações, todos os dias tem gente fazendo coisa nova com controle difuso, e não é somente para o controle, para o processo de inferência qualquer que necessite de tratamento da incerteza. Então, boa sorte e ficamos por aqui. Até mais.